Olha, tem uma cena que é, assim, super comum no futebol, mas que não deixa de ser angustiante, né? Aquele momento em que um jogador, um atleta de ponta, simplesmente se machuca, sozinho. O estádio inteiro para e fica todo mundo se perguntando a mesma coisa. É, a cena é essa aí. O cara tá lá, correndo, às vezes no auge da velocidade, dá um drible, muda de direção e pronto, cai no chão. Sozinho, ninguém tocou nele, não teve falta, nada. E aí fica a pergunta: mas por quê? O que aconteceu? Pois é essa pergunta que uma pesquisa super interessante ajuda a gente a responder. Porque, vamos combinar, o futebol de hoje em dia exige demais do corpo. É explosão, é salto, é frear com tudo, o corpo vira uma verdadeira máquina de alta performance. Só que, claro, isso vem com um risco enorme. E o mais curioso é que, muitas vezes, o grande perigo não é o zagueiro adversário, sabe? Ele vem de dentro. Então vamos lá, vamos entender a ciência por trás disso. Por muito tempo, a gente pensava de um jeito bem simples, tentando achar um único culpado para cada lesão. Mas o que a ciência está mostrando agora é que a coisa é bem mais complexa. Pensa numa teia de aranha. É mais ou menos por aí. Se você puxa um fiozinho, a estrutura inteira treme. Pois é, a abordagem antiga era super direta, quase mecânica, né? Ah, o músculo X está fraco? Então ele vai estourar. Fim de papo. Já a visão mais moderna, nossa, é outra história. Ela enxerga o corpo como um sistema todo conectado, sabe? Onde vários fatores diferentes conversam entre si e, juntos, criam um caminho para a lesão acontecer. E para conseguir enxergar essa teia toda, os cientistas usaram uma ferramenta estatística super poderosa. É um nome complicado, mas a ideia é genial. Pensa assim, é como se fosse um Waze do corpo do atleta. Ele não mostra só o caminho mais óbvio para uma lesão, mas revela também aquelas ruazinhas secundárias, os atalhos perigosos, sabe? Mostra todos os pontos de risco que levam ao problema. E esse aqui é basicamente o mapa que os pesquisadores montaram. O legal é que mesmo antes de analisar os dados dos jogadores, eles já tinham essa hipótese, essa suspeita, de que nada ali acontecia por acaso. Eles já imaginavam que fatores como idade, lesões antigas, resistência dos músculos, tudo isso formava uma rede, quase uma conspiração contra o atleta. Beleza, a teoria é ótima, né? Mas e na prática? O que aconteceu quando eles pegaram os dados de quase 100 jogadores profissionais e colocaram nesse modelo? O que esse mapa revelou de verdade? Quais são, afinal, os fatores que acendem aquele alerta vermelho de risco de lesão? Bom, o primeiro grande culpado, aquele com impacto mais direto e pesado, tem um peso de 0,293 no modelo. O nome técnico para ele é assimetrias de força dos membros inferiores. É um nome meio chato, mas esse número diz muita coisa. Mas traduzindo isso para o português claro, o problema principal não é nem ser fraco, é ser desequilibrado, sabe? É tipo ter uma perna que é a grande estrela do time e a outra que fica lá esquecida no banco de reservas. Ou então quando o músculo da frente da coxa, o quadríceps, é tão mais forte que o de trás que os dois não conseguem trabalhar em harmonia. É essa falta de sintonia que abre a porta para a lesão. Agora, o segundo fator com impacto direto é um que todo mundo já desconfiava: ter tido uma lesão antes. O que choca aqui é o peso disso, o impacto de 0,233. É a confirmação de que o corpo tem memória, sabe? Uma lesão antiga nunca some de verdade. Ela fica ali, deixando uma portinha aberta para a próxima. Ok, mas esses são os culpados que estão na cara do gol. O mais legal dessa análise é que ela mostra também os fatores indiretos, aqueles que agem nos bastidores, sabe? Preparando o terreno para o problema acontecer. É um verdadeiro efeito dominó. E olha só como funciona esse efeito dominó. A primeira pecinha a cair é uma coisa que, à primeira vista, parece não ter nada a ver. A falta de resistência no core, na região do abdômen, e também nos músculos de trás da coxa. Sozinha, essa fraqueza não machuca, mas ela empurra a segunda peça do dominó, que é exatamente o desequilíbrio de força entre as pernas. E aí, essa segunda peça derruba a terceira, que é a lesão em si. E para piorar tudo, tem um fator que joga gasolina nesse fogo: a idade. O estudo mostrou que ser mais velho não é só mais um fator de risco isolado. Não, a idade funciona como um amplificador. Ela pega aquele mesmo desequilíbrio muscular e o transforma numa ameaça muito, mas muito maior. Tá bom, o mapa do problema tá aí, a teia de risco está bem clara. A pergunta de US$ 1 milhão é: e agora? O que a gente faz com essa informação? Como usar essa ciência para deixar os atletas mais protegidos? A partir daqui, o Manual de Prevenção de Lesões tem que ser reescrito. A coisa não é só mandar o jogador levantar mais peso, não.
É sobre fortalecer a base, o core, os músculos posteriores, justamente para evitar que a primeira peça do dominó caia. É sobre ficar de olho e corrigir qualquer desequilíbrio. E, principalmente, é sobre individualizar o treino, porque cada atleta tem o seu próprio campo minado de riscos. No final, a conclusão dos próprios pesquisadores é essa, quase um mantra. A mensagem é super direta. O foco tem que ser em melhorar a resistência do core e dos posteriores da coxa. E, claro, diminuir os desequilíbrios de força. É cuidar da base, do alicerce que garante o equilíbrio do corpo todo. E tudo isso deixa uma grande reflexão para o futuro, né? Será que a evolução do esporte é continuar tentando criar atletas cada vez mais fortes, verdadeiros super-humanos? Ou será que o caminho é criar sistemas de apoio mais inteligentes, que entendem as fragilidades de cada um? Talvez o grande lance seja justamente aprender a proteger os atletas do seu adversário mais perigoso, o próprio corpo. Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.